Olá pessoal, vou falar brevemente sobre reformas religiosas, né? É um tema interessante por conta de falar de religião, de modo geral, né? Para mim é muito interessante, mas também chama muito atenção por conta de ter uma ligação mais direta com a vida de todos nós, né? Religião de modo geral e até as religiões reformistas, né? Reformadas, elas vão surgir nesse período e explicar o contexto de surgimento delas é sempre muito ah, chamativo, muito importante para falar a respeito também da nossa própria sociedade. Então, antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria inclusive de explicar um pouco a respeito do contexto anterior e de, inclusive, outros momentos que quase se desdobraram em reformas. Né? Então, pensem que não é a primeira vez que a gente vai ter uma separação entre igreja romana ou igreja católica e outras denominações religiosas. Então, se a gente for pensar bem, durante parte considerável do período medieval, a gente vai ter uma luta interna dentro da igreja romana, da igreja católica, e a gente tem um cisma acontecendo ali por volta do ano 1000. Então, a gente tem o surgimento da cisão, né, da Igreja Católica, do Oriente e do Ocidente, e o surgimento da Igreja Ortodoxa, né, que é uma fé muito praticada pelos russos, por alguns turcos, algumas pessoas que vão existir ali, alguns povos a leste, né, do Mediterrâneo. Né. Para além disso, dentro da própria Igreja Católica, outras pessoas que, inclusive hoje, vão ser consideradas santas, né, elas também vão ter uma postura que quase vai resultar em outro cisma. Né? O que eu chamo de cisma é a separação entre uma igreja e o surgimento de uma igreja nova daquele braço que se destacou. Né? Então, São Francisco, por exemplo, né, que atribuída a ele uma das orações que eu acho das mais bonitas, né? Também quase resultou num cisma, né, num surgimento de outra igreja. Por uma série de questões, pregar o que ele pregava, de abandono extremo aos bens materiais, né, de abrir mão dessa forma de se viver dependendo do ter, né, quase que resulta em o surgimento de outro braço cristão. Né? Mas isso vai acontecer alguns séculos antes, é, e ele vai acabar fundando uma ordem, né, por conta de uma proximidade que ele vai ter com o Papa, e aí a gente vai ter os franciscanos e outras ordens que vão partir dele, desse comportamento crítico a respeito da posse, a respeito de ter uma vida vinculada a essa dependência financeira, né, dos bens. Né? Então, você vai ter momentos anteriores em que essa reforma quase aconteceu de forma tão grande. Né? Se a gente for considerar o surgimento da igreja ortodoxa, ela acontece de forma até que bem assintosa, né? Bem considerável. Né? Metade da igreja toda se cria um novo braço, um novo ramo de cristianismo, né? O grande ramo cristão. Alguns, pesquisando na internet, vocês vão achar alguns outros nomes de possíveis grandes reformistas que a gente vai ter antes do próprio Lutero, mas especificamente o PET dessa semana fala a respeito das reformas e de como elas partem do luteranismo. Né? Então a gente vai ter o Lutero sendo o grande promotor dessa reforma e dessa separação, né, entre igrejas. Né? É sempre bom, alguns historiadores vão dizer que a melhor coisa que podia ter acontecido para a Igreja Católica nesse período era que surgissem igrejas para poder rivalizar esse poder com ela. Né? Isso acabou fazendo com que a própria Igreja Católica, em período posterior, absorvesse essas mudanças, algumas delas. Né? Então, a Igreja Católica hoje, ela, em certa medida, é até que bem luterana, e isso a gente pode até tratar mais para frente. Provavelmente deve ser o tema dos próximos PETs que
o governo enviar, né? Então a gente tem agora. Então a gente tem as 95 teses do Lutero. Qual que é o conteúdo dessas 95 teses? Vocês também encontram na internet essas 95 teses, elas são interessantes no sentido de serem uma proposta para a igreja. Ele não quer terminar com esse cisma que acaba ocorrendo, ele quer, na verdade, reformar a própria Igreja Católica, ele quer permanecer nela, decorar quando é que acontece a escrita dessas 95 teses e a fixação delas na Catedral de Wittenberg também é fácil, né? E o próprio nascimento do Lutero também é fácil. Então é só pensar que assim, nós temos a chegada dos portugueses no Brasil em 1500. Então, 17 anos antes, nasce Lutero. Lutero prega suas 95 teses na Catedral de Wittenberg 17 anos depois, né? Então, 1517, para a fixação dessas 95 teses. As teses, elas não significam o cisma especificamente. Isso vai acontecer posteriormente, mas elas vão servir de base para essa igreja luterana. Então, resumindo assim, 5 pontos básicos das 95 teses, né? Lógico que elas são muito maiores que isso. Então, primeiro, a venda de indulgências pela igreja, ou seja, o pagamento pela salvação das almas, é uma crítica que Lutero faz. Ele não quer que isso continue ocorrendo, ele acha que isso é um desrespeito com relação à fé cristã. Ele vai criticar também o celibato, ou seja, essa obrigação do clero não poder se casar, ele enquanto pertencente ao clero, né? Então Lutero era um religioso profissional, ele era um sacerdote, e ele critica essa ideia de celibato daquele responsável pelas cerimônias não poder se casar, né? Ele também vai criticar essa união entre igreja e Estado. Essa união vai se tornar, curiosamente, cada vez mais forte em período posterior do lado do cristianismo, porque, por exemplo, né, Portugal e Espanha, quando vão fazer o Tratado de Tordesilhas, eles vão fazer isso mediados pela Igreja Católica, e a Igreja ela faz essa mediação para garantir que o catolicismo seja a religião oficial nesses novos territórios que fossem sendo descobertos. E é interessante pensar que, por exemplo, isso funciona muito bem no Brasil, você praticamente só pode ser católico no Brasil até 1889, né? Isso vai ser só de fato finalizado, né? Essa Igreja Católica Apostólica Romana como religião oficial só quando sai a nossa primeira Constituição em 1891, então tem um espaço de tempo, a primeira Constituição republicana, né? Espaço de tempo considerável aí, né? De 1500 até 1891, onde você praticamente só podia ser católico no Brasil, com algumas pouquíssimas exceções, né? Você também vai ter, por parte do Lutero, a crítica à adoração de imagens. Essa crítica não é nova, então você tem a crítica à adoração de imagens dentro das igrejas há muito tempo, inclusive lá no que a gente pode chamar de cristianismo ou proto-cristianismo ou cristianismo primitivo, né? Ainda no Império Romano, né? Essa é uma crítica que vai se construir, mas também em diversos períodos do tempo medieval a gente também vai ter essa crítica ressurgindo e acontecendo destruições de igrejas por cristãos que não vão querer sair da igreja para realizar essa destruição. E um último ponto, talvez um dos mais importantes, seria o acesso a a missa, né? Então imagine que na Igreja Católica, missa em latim até a década de 1960, com o Concílio Vaticano II. E para o Lutero isso não era viável, não podia acontecer, as pessoas elas teriam que ter acesso ao que era dito, né? Então a missa feita em latim, as pessoas entendem muito pouco a respeito dela, e aí para o Lutero você tinha que fazer essa missa na língua corrente, né, do local, né? Então missas em português, aí de novo um exemplo da Igreja Católica, só ocorre no Brasil depois da década de 60 com o Concílio Vaticano II, né? Explicando rapidinho o que é o concílio. Você tem o Papa, mas abaixo do Papa você tem os cardeais, né?
que são pessoas que os papas, na medida que o tempo passa, vão escolhendo enquanto quase que pertencentes a um parlamento católico. E aí eles, de tempos em tempos, fazem grandes reuniões, que são esses concílios, para poder definir coisas importantes com relação à igreja, né? Então, coisa que a gente vai falar mais na frente, que é, por exemplo, o Concílio de Trento, que acontece em 1532, ele é o concílio que a gente chama de Concílio da Reforma Católica, ou um nome pouco utilizado ultimamente pelos historiadores, que é o Concílio da Contra-Reforma, né? Mas isso fica mais para frente, né? Falando ainda de reforma protestante, né? A gente tem como um instrumento importantíssimo para a reforma protestante a imprensa do Gutenberg. Então ele inventa essa imprensa de tipos móveis, né? A prensa de tipos móveis em período anterior ao próprio Lutero, e ele produz o primeiro livro, né, de mais tamanho, né, de maior tamanho e maior importância, vai ser a Bíblia, que é conhecida como a Bíblia 42, né, porque ela tem 42 linhas. Explicando rapidinho, né, hoje em dia os tipos eles ainda são usados na produção de vários livros por conta de significar um processo de prensa mais barato, mas como que hoje as coisas são feitas, né? São feitas através de impressão, então você não tem uma placa onde está tudo escrito, onde tem os desenhos, e você coloca camadas de tintas diferentes, né? Você coloca a tinta na impressora, atrás de mim aqui, ó, vocês até conseguem ver uma impressora, né? Essa aqui é a minha impressora. A impressora ela faz isso de uma forma muito eficiente, porque você não precisa de programar uma folha inteira, né, por vez, e fazer essa folha repetidas vezes para poder fazer com que ela seja impressa, né? Imagine que vocês aí com o PET na mão agora olhem para o PET. O que o Gutenberg vai fazer é criar tipos móveis, né? Então ele vai pegar uma página e aí ele vai fazer um carimbão gigante com tudo que tem que ter escrito naquela página. E ele faz isso montando letrinha por letrinha, espaço por espaço. Por isso os tipos móveis. Então ele monta, prensa várias páginas e aí faz isso sucessivas vezes até completar um livro, né? Então ele vai fazer, vamos supor, 100 bíblias. Eu não vou lembrar de cabeça quantas bíblias que ele fez, né? Então ele pega esses tipos móveis, monta uma página, né? Letra por letra. E aí ele prensa 100 vezes essa mesma página. E aí ele faz isso com a Bíblia toda, e ele fez isso com a Bíblia toda. Então de 1450 até 1455 é o tempo que ele demora para produzir o primeiro livro, que é a Bíblia. Essa página que vocês estão vendo aí agora, a página da direita é a Bíblia 42, que eu citei anteriormente. Mas o Lutero ele vai aproveitar dessa invenção, que não era já tão nova, para poder divulgar as suas 95 teses, que é o documento que vocês estão vendo aí na esquerda. Então vocês têm aí tanto as 95 teses do Lutero quanto a Bíblia. Imagina o quanto que isso facilitou para a divulgação de ideias, né? Imagina o Lutero divulgando as 95 teses dele através de um sistema antigo de divulgação que era ou por voz, espalhar as pessoas que acreditavam naquilo que o Lutero acreditava, né? Fazer com que elas fossem de lugar em lugar pregando as 95 teses dele, essa nova forma de pensar a igreja, pensar a fé. Ou através de documento escrito, né? Então você enviando cartas para as pessoas, né? O trabalho ia ser muito maior do que você fazer isso através de uma prensa, né? Que você montava essas páginas com essas 95 teses, usava esse carimbão gigante que era a prensa, ia conseguir fazer cópias e mais cópias muito mais rápido do que era possível anteriormente, né? A gente vai ter outros braços dessa reforma. Então a gente vai ter primeiro o Lutero, depois a gente vai ter o Henrique VIII, né? Quem que é o Henrique VIII? Ele é o rei da Inglaterra. Para a época, ele é considerado o grande galã do momento, né? Então imaginem que o Henrique VIII era quase como se fosse sei lá, pensando hoje em dia, né? O homem mais famoso do mundo, não sei, o Justin Bieber, ele seria esse grande estadista, mas também grande esportista, né? Ele praticava um esporte muito parecido com o tênis e era interessante a forma como ele se projetava, né? Então ele casa com Catarina de Aragão,
que é essa imagem da primeira esposa dele aí. E ele fica com ela durante até que bastante tempo, né? 23 anos. Só que a Catarina não dá a ele filhos homens. E aí, por conta disso, ele... não só por conta disso, né? Ele pede ao Papa que anulasse esse casamento dele. O interessante é que ele já tinha tido uma filha mulher com a Catarina de Aragão. E ele faz isso muito mais em função de querer tomar o poder dessa igreja católica dentro da Inglaterra do que, de fato, querer arranjar uma nova esposa, né? Como a gente pode ver aí, ele vai acabar tendo 6 esposas durante a vida, né? Então, se ele acabasse com esse casamento com a Catarina de Aragão em função de amar realmente Ana Bolena, que é a segunda esposa, o segundo quadradinho aí, o segundo retângulo que vocês conseguem ver na imagem, né? Ele teria ficado com ela a vida inteira, né? No entanto, não é isso que acontece. Então, você tem o surgimento da Igreja Anglicana em 1534, através desse cisma do Henrique VIII, né? e da Igreja Católica. E aí o Henrique VIII ele funda a sua igreja sobre os alicerces da Igreja Católica. Então, os rituais vão ser praticamente os mesmos, com a diferença que a Igreja inglesa passa a obedecer diretamente ao rei, e é assim que funciona até hoje, né? Então, a rainha Elizabeth II, que a gente tem hoje na Inglaterra, é a grande poderosa dentro da igreja anglicana. É lógico que você tem as figuras religiosas propriamente ditas dentro da igreja, né? Religiosas profissionais, mas a figura da rainha é a principal figura dentro da igreja anglicana desde 1534, quando Henrique VIII... Henrique VIII está faltando aí um pauzinho aí depois do segundo... do segundo I no nome dele, corrijam para mim, fazendo favor, erro meu. Então, só para mostrar o quanto que casar com Ana Bolena não foi a real intenção do Henrique VIII, eu vou mostrar algumas peculiaridades com relação às esposas posteriores dele, né? Então ele vai ter, por exemplo, 3 esposas que vão chamar Catarina, né? Então você tem a Catarina de Aragão, a Catarina Howard e a Catarina de Parr. É a última esposa dele, que ele vai ser esposo dela até ela morrer. A Catarina de Aragão era tanto o amor da vida do Henrique VIII, que ela vai ser decapitada, né? Ela e a Catarine Howard, né? As duas vão ser decapitadas. A Ana Bolena vai ser decapitada por acusação de bruxaria, e a Catarine Howard vai ser decapitada em acusação de traição, né? De adultério. Ele vai trocar de esposa bastante, né? E aí dá pra gente perceber bem claramente que esse cisma dele não foi necessariamente em função de querer se casar de novo por conta do amor que ele tinha por Ana Bolena, mas foi muito mais vinculado a tentar tomar esse poder que a Igreja Católica tinha dentro do próprio território dele, né? A gente também, mais ou menos no mesmo período aqui do Henrique VIII, e com a consolidação também das 95 teses do Lutero, a gente tem o surgimento de outros ramos, né? Um dos principais vai ser o calvinismo. Então o calvinismo ele vai ter críticas muito parecidas com a do Lutero, só que ele vai se diferenciar relativamente bem do Lutero no que a gente pode chamar hoje de uma teologia da prosperidade, né? Que é o nome mais utilizado para esse tipo de comportamento dentro das religiões. Então Lutero ele prega uma igreja até que relativamente humilde, com uma presença de humildade dentro dos seu próprio clero, né, dos seus religiosos profissionais. E o Calvino ele vai pregar que você vai ter uma predisposição, né? Deus é tão poderoso para o Calvino que no momento do seu nascimento ele tem a sua vida toda pela frente, né? Já é algo sabido por ele, né? E inclusive se você é uma pessoa predestinada a ficar rico, né? Isso vai ter a ver com a forma como você demonstra
essa sua fé, né? Então, riqueza é sinônimo de pessoas que têm a capacidade de se envolver religiosamente, né? Daí a ideia de teologia da prosperidade, né? Na medida que você se aproxima de Deus, você consegue prosperar financeiramente. E ele usa desse artifício, desse argumento específico, para tentar pregar o que seria uma anticrítica à usura. Então, até Lutero se critica a usura, né? E se diz que lucrar sobre com a atividade comercial de outras pessoas, né? Desde empréstimos até o próprio lucro em si, né? De comprar uma coisa mais barata e vendê-la mais cara e se tomar conta desse lucro, seria algo que mais ou menos mais ou menos não, né? É pecado, né? Para o Lutero. Para o Calvino e para o calvinismo de um modo geral, não. A usura ela deixa de ser um pecado em certa medida porque ela demonstra a resposta divina para essa fé dessa pessoa, né? Então, uma pessoa crente, uma pessoa que acredita em Deus, né? Que é isso que a palavra crente geralmente significa, né? Ela vai ser bem sucedida financeiramente por conta dessa própria fé dela, né? E aí a gente vai ter essa principal diferença entre calvinismo e luteranismo, né? Então, no mais, as reformas religiosas, né? Na verdade, a introdução a esse tema, né? Mais pra frente a gente vai falar da reforma católica, né? Elas são esses grandes temas que eu acabei de falar aqui com vocês. Espero que eu tenha ajudado na compreensão do PET da semana 6. Até o próximo vídeo.